Olá, sejam bem-vindos, meu nome é Leonardo e estamos começando a Profusão. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a origem dos conflitos entre a Palestina e Israel. Então se você já gosta aí de história e de curiosidade, já senta na cadeira, pega aquela pipoca, aquele refrigerante e eu já vou parar aqui de enrolação e bora pro vídeo! Quando você liga a televisão ou vai conferir aí os sites de noticiários internacionais, inevitavelmente você vai cair para ver os conflitos entre os judeus e os árabes. E muito provavelmente, se você perguntar aí para os seus pais ou até mesmo para os seus avós quando que esse conflito teve início, muitos deles não vão saber responder. Afinal, a gente está falando de um conflito que remonta a décadas atrás. De um lado, a gente tem o Hamas, um grupo militante que controla ali a faixa de Gaza e que com frequência realiza ataques aéreos a Israel, mas a maioria desses ataques é interceptado pelo tão famoso Domo de Ferro, que é um sistema antimísseis que atualmente tem funcionado muito bem. E Israel, por sua vez, ali acaba bombardeando túneis que são usados pelo Hamas na faixa de Gaza. Mas essa é a parte do conflito atual. Esse vídeo aqui vai servir para falar aí para vocês de onde veio esse conflito que já dura muito tempo. A maior pergunta que vocês devem estar se fazendo é: não, foi sempre assim? Não. Esses dois povos já viveram aí em harmonia num território que hoje é considerado Israel, por mais provável que isso possa parecer. Eles coexistiram lá de forma bem tranquila até pelo menos o século XIX, enquanto a região ainda era província do Império Otomano. Um gigantesco império que pegava ali o norte da África, uma boa parte do Oriente Médio e o leste europeu, para vocês terem noção do quão grande isso daí era. Mas tudo começou com a então derrocada do Império Otomano, ali durante a Primeira Guerra Mundial. E a então Liga das Nações, que é a antecessora da ONU, determinou que a administração da Palestina passasse para a Grã-Bretanha. Começava então ali em 1920 o Mandato Britânico. Naquela altura, vivia ali em território palestino cerca de 1 milhão de muçulmanos, que eram descendentes de árabes que tinham chegado ali no século VII, e de outros povos mais antigos ainda. Mas também existiam judeus estabelecidos por lá, cerca de 100 mil. Esses judeus, eles eram oriundos aí de um processo de migração que já tinha acontecido. Afinal, eles já vinham sofrendo antissemitismo nesse momento da história, ali nas localidades da Rússia e da Romênia. E é bem provável que os árabes e os judeus iam ter uma convivência bem harmônica durante muito tempo, se não fosse um pequeno detalhe: o aumento incessante e exponencial da comunidade judaica. A imigração era incentivada pelo sionismo, um movimento internacional que havia sido criado não fazia muito tempo, com o objetivo de fundar um Estado judeu em terras palestinas. Só pra gente ter uma ideia de como esse movimento da vinda dos judeus foi forte, entre 1882 a 1903, os imigrantes tinham sido em torno de 20 a 30 mil pessoas. Outros 35 mil chegaram até 1914 e outros 35 mil no período de 1918 a 1923. E a Grã-Bretanha apoiava esse movimento, que tinha um objetivo muito difícil a cumprir, que seria, na Palestina, criar uma terra para os judeus, onde eles pudessem viver em segurança, mas sem violar o direito dos árabes que já moravam por lá. Só que essa grande migração judaica que foi acontecendo começou a causar diversos conflitos entre os árabes e os judeus, pelo número da população judaica chegando a números nunca antes vistos naquele território. Daqui em diante, a gente tem vários acontecimentos de realmente conflitos entre esses dois povos. Como o conflito na cidade de Jafá, em 1921, que deixou pelo menos uma centena de mortos. Existiu também um outro ocorrido que ficou conhecido como a Revolta Árabe, onde tanto judeus como árabes foram mortos às dezenas. Essa revolta durou pelo menos 3 anos e foi até 1939. Só pra gente ter uma ideia, o número de árabes que morreram durante essa rebelião passam dos 5 mil. E mesmo com todos esses problemas, o movimento sionista continuava forte, incentivando as pessoas a irem até a Palestina. Sendo assim, os britânicos acabaram recuando com aquela promessa de criar a terra sagrada para os judeus. E assim se iniciam restrições imigratórias para aquele território, o que acaba gerando muita insatisfação entre os judeus. Mas o fato
fato é que isso não impediu o pessoal de continuar entrando naquelas terras. E entre 1945 a 1948, cerca de 85 mil judeus chegaram por meios ilegais às terras da Palestina. E então, em 1947, a gente tem um dos maiores acontecimentos, onde a Grã-Bretanha manda um navio Êxodos retornar à Europa. Ele havia zarpado da França com cerca de 4.500 judeus que haviam sido retirados dos campos de concentração, onde houve o Holocausto. E esse fato fez com que a mídia mundial e os judeus que lá estavam ficassem empolvorosos por isso ter acontecido. E nesse momento, grupos armados de judeus se organizam ali para ir contra os britânicos que estavam ali em suas terras. E sendo assim, com esse grande barril de pólvora, uma guerra civil é instaurada. E um grande processo de êxodo de palestinos acontece. Eles começam a sair ali daquele território e vão para territórios vizinhos ou países vizinhos, o que acaba gerando também mais problemas, já que vários desses países não queriam receber essa população. Entre 1947 e 1948, cerca de 700 mil pessoas deixaram o território e foram para localidades vizinhas. Tudo isso daí foi considerado uma das maiores tragédias humanitárias do século XX. E esse período foi batizado pelos árabes como Al-Nakba, ou traduzindo, a catástrofe. Diante de todo esse problema, os britânicos tomaram uma decisão, que era sair da Palestina. E de que forma que eles fizeram isso? Eles basicamente entregaram isso daí para a ONU, que tinha sido recém-criada, que então deveria elaborar um plano para estipular o que seria território judeu e o que seria território árabe. Então, em 29 de novembro de 1947, uma proposta é aprovada em Assembleia Geral. Aos judeus daquela área, que eram cerca de 700 mil pessoas, caberia cerca de 53% do território. E o restante ficaria com os árabes, que naquele momento eram um pouco mais de 1,4 milhão de pessoas. A cidade de Jerusalém, que era tão importante para os dois povos, permaneceria sob controle internacional para evitar futuras brigas. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí de saber como foi a origem desse conflito que vem acontecendo aí há dezenas de anos e que até hoje não teve um fim. Claro que depois desse momento que a gente falou aqui no vídeo, aconteceram outros desdobramentos, houve outras, catástrofes, outros problemas, mas caso vocês queiram que a gente fale um pouquinho mais sobre esse conflito, falando desse momento que a gente explicou aqui no vídeo até os dias atuais, deixa aqui nos comentários. E se vocês não curtiram esse vídeo lá no começo, já curte agora, se você puder, compartilha com todos os seus amigos e familiares. Do mais é isso, pessoal, e tchau, tchau!